Olá, a paz. Hoje nós vamos meditar no tema sinal ou fruto. O que Jesus prefere? A reflexão deste domingo está fundamentada em Marcos 8, versículo 12. Nós vamos ler na Nova Almeida Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, que diz assim: Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Sinal ou fruto? O que Jesus prefere? Vamos fazer 3 perguntas iniciais para começarmos a nossa reflexão de hoje. É normal se sentir contrariado no convívio com gente difícil? Segunda questão: é possível agradar todo mundo o tempo todo? Terceira questão: o que devemos fazer em situações de profunda oposição? O texto que nós acabamos de ler está inserido num contexto onde estas 3 perguntas, de fato, nos são respondidas pelo Senhor Jesus. Nós vamos ver, a partir disso, sinal ou fruto, o que Jesus prefere na vida dos seres humanos. Nós estamos diante de um relato aqui no Evangelho segundo escreveu Marcos, o primeiro dos evangelhos redigidos, né? Assim como João é o último evangelho que foi redigido por um discípulo de Jesus. E esse evangelho de Marcos, por ser o primeiro evangelho, o evangelho mais antigo, ele traz algumas características singulares nas quais nós queremos nos deter no dia de hoje para refletirmos sobre este tema, sinal ou fruto. O que Jesus prefere? No texto, em Marcos 8, versículos de 11 a 13, 2 palavras, 2 verbos se acentuam na narrativa do evangelista e que traduzem muito bem esse encontro entre Jesus e os fariseus. O primeiro verbo é o sisetel, o verbo que significa discutir com o intuito de fazer pesquisa, examinar, investigar, disputar e questionar. Este verbo está traduzido aqui no versículo 11 do capítulo 8 do Evangelho segundo São Marcos, que diz: os fariseus chegaram e começaram a discutir. É o verbo sisetel. Ou seja, eles estavam ali arguindo, eles estavam ali questionando, eles estavam ali tentando fazer uma disputa inquisitória para deixar Jesus numa situação difícil. Mas não é só esse verbo. O versículo é complementado pela palavra seguinte: tentando, ou seja, e os fariseus tentando Jesus. Aqui no original o verbo é o verbo peirazo, que significa tentar no sentido de experimentar, no sentido de encontrar um erro. Ou seja, esses fariseus, esse grupo de religiosos judeus, eles saíram do outro lado do Jordão, do outro lado do Mar da Galileia, onde Jesus havia feito um milagre muito grande. No capítulo 8, versículos de 1 até 10, nós encontramos a segunda multiplicação de pães, onde Jesus alimentou com pães e peixes
mais de 4.000 pessoas, de uma forma fantástica, esplendorosa. E esse grupo de pessoas saíram de lá do outro lado do Mar da Galileia e vieram para cá, para o lado oeste do Mar da Galileia. Jesus estava a leste, ali naquela região conhecida como Decápolis. Nós vamos ver já já isso, né? Em algum momento Jesus estava ali próximo a Decápolis, a região das 10 cidades, onde o Senhor Jesus operou alguns milagres. Nós vamos ver. E esse grupo, ele não só acompanha Jesus, mas acompanha o Senhor para fazer com que o Senhor Jesus fique em maus lençóis, fique em uma situação difícil. E quando eles chegam do outro lado do Mar da Galileia, possivelmente na cidade de Magdala, que aqui no versículo 10 do capítulo 8 é chamada de Dalmanuta, né? É um termo específico, um nome específico de uma cidade da região, citado por Marcos. Em nenhum lugar dos outros evangelhos de Mateus, de Lucas e João nós encontramos referência a essa cidade, e os estudiosos falam que possivelmente essa cidade, conforme o texto paralelo, que é Mateus 15, de 32 a 39, seja a cidade de Magdão ou Magdala. Então, os verbos que caracterizam esse encontro de Jesus com esses religiosos judeus, porque o judaísmo não é monolítico, não foi e não é até hoje, né? Há várias ramificações, há vários grupos judaicos, como existiam na época de Jesus, pelo menos 2 grupos que nós conhecemos, ou melhor, 3, né? Um grupo mais político, os zelotes, né? Um grupo mais ortodoxo, né? E monástico, os essênios, e o grupo que era o majoritário, né? Que era o grupo dos fariseus, que tinha uma preocupação estrita em guardar a lei de Moisés, os 613 mandamentos lá da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que às vezes as pessoas confundem como possuindo apenas 10. 10 não, os 10 mandamentos em Êxodo 20 são apenas um resumo dos 613 que nós temos ao longo do texto do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Então, são 613 mandamentos que esses grupos de religiosos judeus, principalmente o grupo chamado fariseu e essênios, os saduceus também é um outro grupo, mas um grupo mais elitizado, ligado à classe sacerdotal. Eles não criam em ressurreição, por incrível que pareça, né? Eles assumiram muito da cultura helenística, e esse grupo radical, religioso, chamado os fariseus, é que sempre estavam no embate com Jesus. E esses 2 verbos, como nós falamos, o verbo sisetel e o verbo peirazo, sisetel discutir no sentido de investigar e peirazo no sentido de experimentar, tentar, era que marcaram o encontro entre Jesus e esses fariseus. E o que eles queriam de Jesus? Conforme o versículo 11 de Marcos 8, nós vemos que eles queriam do Senhor Jesus um sinal, né? Mas esses sinais eram apenas, que eles pediam, era apenas um pretexto. Não era, na verdade, nenhum tipo de elemento de convencimento ou elemento de esclarecimento para que os judeus desse grupo religioso chamado fariseus pudessem se achegar, pudessem compreender, pudessem aceitar Jesus. Não, eles não tinham esse intuito, não era a vontade desse grupo de fato conhecer Jesus. É verdade que há exceções, como nós já falamos aqui, como José de Arimateia, como
o próprio Nicodemos, que eram fariseus, mas pessoas de bom senso, não estavam apenas querendo testar ou colocar Jesus em alguma cilada, não. Eles, de fato, estavam abertamente procurando a verdade, procurando entender a obra e procurando entender a pessoa do Senhor Jesus. Mas esse grupo, em especial, retratado aqui em Marcos 8, eles não estavam com esse objetivo. Jesus havia feito inúmeros sinais, havia demonstrado o poder de Deus através de si em muitas situações. Como eu já falei, em Marcos 8, de 1 a 10, o Senhor Jesus teve compaixão de uma grande multidão que estava ali numa região da Galileia, e essa multidão foi alimentada por ele apenas com alguns pães e alguns peixes. E o texto bíblico fala, aqui no versículo 9 de Marcos 8, que eram cerca de 4.000 homens. 4.000 homens sem contar, evidentemente, mulheres e crianças. Então é só multiplicar por 2 daí para a gente ter a dimensão dessa multidão que Jesus serviu, multiplicando pães e peixes. Lá em Marcos 7, no capítulo anterior, Jesus estava na região de Decápolis, onde ele curou uma pessoa que era não somente surda, mas também gaga, ou seja, ele tinha tartamudez, ele cortava as palavras, não conseguia completar as palavras. E o Senhor Jesus fez um milagre ali interessante, porque no versículo número 34 de Marcos 7, ele fala uma palavra em aramaico, efatá, que significa abre-se, para que os ouvidos e a língua daquele homem pudesse ter fluência, não só no ouvir, mas no falar também. Jesus operou esse milagre aqui registrado. Um terceiro milagre, que nós encontramos um pouco antes, em Marcos capítulo 7, versículos de 24 até 30, nós vemos que o Senhor Jesus curou, libertou a filha de uma mulher cirofenícia, naquela região entre Tiro e Sidom, num país hoje que nós infelizmente vimos a situação que lá está, né, em Beirute, no Líbano. Tiro Fenícia, aquela região ali da época de Cristo, acima da Galileia, como hoje é conhecida como Líbano. Naquela região, Jesus estava próximo daquela região e ali ele curou a filha desta mulher que estava sendo oprimida por demônio. E Jesus repreendeu aquele espírito maligno e curou aquela menina, aquela moça, aquela adolescente, né? Operou esse milagre também numa região muito mais próximo do Líbano do que propriamente dentro ali de Israel. Um quarto milagre nós temos aqui registrado em Marcos capítulo 6, versículo de 53 até o versículo 56, onde o texto diz que Jesus, indo para a terra de Genezaré, ele desceu do barco e o povo, a população daquela região o conheceu e as pessoas começaram a levar para Jesus das aldeias vizinhas, das cidades, dos campos, enfermos, e pediram que Jesus deixasse que eles tocassem no Senhor, ao menos na borda das suas roupas, das suas vestes, e quando eles tocavam, eles eram curados. Então, que sinal, né? Isso aqui foi em Genezaré, né? Depois Jesus se encaminha para a região mais acima, né, chamado da região
perto de Tiro e Sidom, para aquelas terras, lá no alto, lá na região limítrofe entre hoje Israel e Líbano, né? Jesus cura ali a filha da mulher Cirofenícia. Logo em seguida, Jesus vai e sai daquela região e vai para Decápolis, né? Passando, né, em direção à Galiléia, pela região das 10 cidades, 10 poliscidades, Decápolis, 10 cidades. Então Jesus passa por essa região de Decápolis, volta para Galiléia, e lá ele cura esse homem que era surdo e gago. E posteriormente, já na Galiléia, né, próximo ao mar da Galiléia, Jesus faz a segunda multiplicação de pães e peixes. Ora, Jesus havia feito inúmeros sinais. Esse grupo de fariseus, eles estavam percorrendo, se nós checarmos a palavra de Deus, né, aqui no versículo 1 do capítulo 7 de Marcos, nós vemos o Senhor Jesus já tendo um certo embate, uma certa dificuldade com fariseus que vieram de Jerusalém, subiram até o norte de Israel, foram na Galiléia para discutir com Jesus. E depois de Jesus ter feito esse circuito, né, saiu de Genezaré, foi até a região de Tiro e Sidom, depois voltou para a Galiléia via Decápolis, estava ali perto de Magdão, ou Dalmatuta, né? Ele faz a multiplicação, Dalmanuta, ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes, e esse grupo está atrás de Jesus, falando, né? Dizendo e tentando a todo momento achar um erro naquele que não tem erro, achar um pecado naquele que não tem pecado, achar um equívoco naquele que não comete equívoco. O Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus, o Verbo de Deus encarnado, aquele que nasceu da Virgem Maria, aquele que morreu sob Pôncio Pilatos e aquele que ressuscitou o terceiro dia. Esse que era e que há de vir, que está sentado no trono à direita de Deus, esse não tem erro, não teve no seu ministério terreno, não tem hoje no seu ministério celestial. E esse grupo de homens estava ali, esse grupo de fariseus, pedindo a Jesus um sinal, mas eles não queriam sinal. Eles não queriam sinal. Não, como eu falei, os sinais para esses homens era apenas um pretexto para encontrarem em Jesus algum tipo de inadequação, algum tipo de erro, algum tipo de equívoco. E aqui fica a pergunta: sinais são importantes? São importantes sinais? Pense aí. Os sinais são importantes se nós abrirmos a palavra do Senhor em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, o texto bíblico nos diz o seguinte: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Sinais. Sinais são importantes? Sim, são importantes. Mas sinais não revelam muita coisa. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo de número 25, o Senhor Jesus diz que no versículo de número versículo 31 em diante,
ele fala sobre o julgamento que será feito na sua volta, o juízo que ele fará. E esse julgamento fala de pessoas que não fizeram aquilo que era esperado dos discípulos de Jesus, das pessoas que confiam em Jesus, que não são propriamente os sinais. Os sinais são importantes, mas o que Jesus quer, como ele deixa explícito aqui em Mateus 25, a partir do versículo 31, que no dia do julgamento ele vai querer ver e ouvir daqueles que o seguem as suas obras de amor, os seus frutos de caridade, as suas ações de justiça e de misericórdia, não apenas sinais. Porque os sinais, como eu disse, não revelam o que a pessoa é. Mas isso é feito pelos frutos. Nesse mesmo evangelho, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 7, o Senhor Jesus enfatiza a necessidade do fruto maiormente ou de forma mais grandiosa, quando ele fala nos versículos de 15 a 20 o seguinte: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos. Por que Jesus fala de frutos? Nós vamos já explicar a razão pela qual o Senhor Jesus usa este termo, frutos e não sinais, pelos seus sinais. Jesus não fala sinais, Jesus fala frutos. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso, se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons. Porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por quê, irmãos? Por que Jesus enfatiza nos frutos? Tiago vai por essa mesma linha. Lá na sua epístola, no capítulo 3, versículos 11 e 12, ele fala a respeito da língua e do descontrole emocional. Né? É um pecado que muita gente comete, inclusive eu. Eu preciso me controlar. Muitas vezes falo besteira, não devia falar, mas falo. E todos os dias peço perdão a Deus pelos meus pecados. Porque a língua é um órgão difícil de domar, né? Então nós precisamos ter esse autocontrole dado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Tiago fala aqui, seguindo a mesma linha de raciocínio de Jesus. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas? Azeitonas? Figueira produz figo, não azeitonas. Ou a videira figos? A videira produz uva e não figos.
Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce, ou seja, é o fruto, é o produto, não são os sinais. Os sinais enganam, os sinais iludem. Porque a Bíblia fala, irmãos, que nos últimos dias, na época da grande tribulação, durante o governo do anticristo, que nós já vimos aqui, mas nós vamos dar uma pincelada agora para poder entender, o falso profeta, né, o maligno, vai produzir sinais. Mas qual é o fruto do maligno? É o fruto mau, é o fruto ruim, é a crueldade, é a malignidade. E quais são os frutos que Jesus deseja ou espera encontrar nas pessoas? Quais são? Gálatas 5, 22 e 23, na nova tradução em linguagem de hoje, está escrito assim: mas o Espírito de Deus produz a alegria, o amor, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Ou seja, o que Jesus prefere? Sinais ou fruto? Com certeza, sem sombra de dúvida, Jesus prefere fruto. Porque fruto é resultado da vinculação entre nós, ramos, com a videira verdadeira. Nós somos ramos, nós somos os galhos, Deus é a árvore. Se nós estivermos enxertados em Deus, estivermos vinculados com Deus, nós vamos produzir bons frutos. Por isso Jesus falou lá em Marcos capítulo 8, no versículo 12, deu um suspiro, contou até 10, disse, não vai ter sinal nenhum. Vocês não precisam de sinal, vocês precisam de fruto. Porque sinal Jesus já tinha dado o suficiente. Eles precisavam de fruto na vida deles. Meus irmãos, o Senhor Jesus suspira. Lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 12, o texto diz: Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido, um suspiro e disse: por que esta geração pede um sinal? Por quê? Em verdade, eu lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Meus irmãos, esse grupo de fariseus, como eu falei, está escrito aqui em Marcos, no capítulo 7, versículo 1, eles estavam vindo desde Jerusalém, perturbando o Senhor Jesus, né? Experimentando, questionando, tentando colocar Jesus numa saia justa, tentando prejudicar a obra de Cristo, tentando perturbar o Senhor Jesus. Jesus passou pela região de Tiro e Sidom, lá naquela região onde ele curou a filha da mulher Cirofenícia, libertou aquela mulher, passou por Decápolis, veio ao mar da Galileia, foi até Dalmanuta, o Magdã, o Magdala. Enfim, Jesus percorrendo toda essa distância, esse grupo acompanhando, pedindo sinais. Será que eles não viram a cura do homem surdo e gago, a cura e a libertação da filha da mulher surofenícia, a cura daqueles vários enfermos em Marcos no capítulo 6, nos versículos de número 53 a 56, a multiplicação dos pães, a segunda multiplicação dos pães, será que eles não viram? Viram. Mas esse suspiro do Senhor Jesus, ele demonstra
a insatisfação do Senhor com aquela postura dos fariseus, que lá em Mateus 23, foi condenada por Jesus. Porque o Senhor Jesus criticou duramente essas pessoas que estavam repletas de sinais enganosos. Vejamos o seguinte. Mateus 23, versículo 23, está escrito o seguinte, na nova tradução em linguagem de hoje. Ai de vocês, Jesus dizendo aos fariseus, aos escribas, mestres da lei, ou escribas, né, doutores da lei, e fariseus hipócritas, ou seja, a palavra hipócrita vem do grego hipócrites, que significa máscara. O hipócrita, ele tem uma máscara, ele não é aquilo que ele tenta aparentar ser, tenta demonstrar ser. Hipócrites era o nome da máscara que os artistas no teatro grego usavam para interpretar um determinado personagem. O hipócrita interpreta um determinado personagem. E sinais são interpretações de personagens. Um homem que se vangloria por orar e Deus curar e dizer que tem o poder de Deus na sua vida é um hipócrita, porque ele não tem o poder de Deus na sua vida. Deus o usa para curar, mas o poder não é dele, o poder pertence a Deus. Eu tenho o poder de Deus, eu não tenho o poder de Deus. Deus, em determinado momento, pode me usar para que eu interceda por alguém e essa pessoa seja curada, seja liberta, seja abençoada. Mas quem fez isso foi Deus. Eu tão somente intercedi, pedi a Deus que o fizesse. Eu não tenho qualquer tipo de poder algum. Por isso que o sinal é enganoso. Porque o sinal não demonstra, de fato, o que a pessoa é. E aqui nesse texto, vejam que coisa. Hipócrita, o termo que Mateus usa no original, que vem de hipócrites, lá no grego, que significa máscara. Jesus usou esse termo em relação aos escribas, doutores da lei e dos fariseus, porque eles tentavam passar aquilo que eles não eram. A santidade que eles demonstravam era uma santidade tão somente maquiada, fantasiosa. Eles não eram santos em absoluto. E o Senhor Jesus, no versículo 23, diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei, escribas, doutores da lei e fariseus, vocês são hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã e da erva doce e do cominho, ou seja, das minúcias, das verduras, daquilo que é mais frágil. Eles pegavam, contavam 10 folhinhas de cominho, 10 folhinhas de hortelã, e a 10ª folhinha entregava para Deus. Mas não obedecem os mandamentos, dizia o Senhor, mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros e o de serem bondosos e de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem esquecer aquela, claro, não é? De poder ofertar para a casa do Senhor. Jesus não está inimigando ninguém de ofertar para a casa de Deus. Pelo contrário, o que ele está dizendo é que aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, que eram tão minuciosos nos seus dízimos, nas suas ofertas, nos seus trajes, nos seus rituais, aquilo que era principal na lei, eles não faziam. Ou seja, aquilo que de fato mostrava conforme João, né? Depois nós vamos ver, diz mais na frente no Evangelho de Mateus, frutos dignos de arrependimento, né? Que demonstra que a pessoa tem um vínculo com Deus, aquilo que de fato demonstra, ou demonstrava, ou pudesse demonstrar uma vinculação entre a pessoa e Deus, eles não o faziam. Não eram misericordiosos, não eram bondosos, não eram caridosos, não eram acolhedores, não eram compreensivos, não eram pessoas acessíveis, não eram pessoas flexíveis,
não eram pessoas de Deus. Não eram. Eram pessoas que acusavam todo mundo o tempo todo, que reparavam nos outros, que faziam críticas severas, que não demonstravam na sua vida o amor de Deus pelo próximo e pelos pecadores. Não faziam isso. Por isso que o Senhor Jesus, em Mateus 16,4, ele fala que com pessoas como os fariseus, não há sinal a ser dado. O que fazer? Não é dar sinal. Não é rebater. Não é alimentar discussão. Apenas relembrar a evidência do passado registrado. O que o Senhor Jesus queria dizer com isso? Com gente como o fariseu, gente má, gente incompreensível, gente impaciente, gente difícil, gente complicada, não há que se dar sinal, não há que se discutir. Apenas devemos lembrar para essa gente a evidência do passado registrado. E Jesus fala o seguinte: nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Na passagem de Mateus 16,4, o Senhor Jesus fala exatamente isso. Uma geração perversa e adúltera. Perversa porque é cruel, adúltera porque torce aquilo que Deus ensina, pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado. Jesus em Marcos falou que não vai dar sinal nenhum. Mas em Mateus, na versão de Mateus, Jesus fala: nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. E deixando, Jesus se retirou. Jesus disse: vocês têm o sinal de Jonas, a lembrança do passado registrado. O que significa isso? O que Jesus queria dizer com o sinal de Jonas? O que Jesus quis dizer com isso? O que era o sinal de Jonas? O sinal de Jonas, meus irmãos, que coisa interessante. Ele tem um viés de futuro e um viés de passado. Como eu falei, com pessoas como os fariseus, não se discute. Apenas nós podemos fazer como Jesus fez, pedir para que eles se lembrem do passado, se lembrem do profeta Jonas. Nós vamos tentar clarear um pouquinho isso aqui agora. O sinal de Jonas, ele se evidencia em dois tempos. O primeiro é o futuro. Jonas no ventre do peixe, não é uma baleia, é um grande peixe. A Bíblia não fala que é uma baleia. Deus preparou um grande peixe que engoliu Jonas. E ali, no ventre daquele grande peixe, Jonas permaneceu 3 dias. Tal qual o Senhor Jesus permaneceu também, ou permaneceria também, no ventre da terra. Mateus 12, de 38 a 42, Jesus fala desse aspecto do sinal de Jonas, enquanto futuro. Jonas viveu no passado, mas a sua permanência no ventre, 3 dias daquele grande peixe, apontava para o futuro. Lá no Novo Testamento, quando Jesus, ao morrer, permaneceria 3 dias no ventre da terra, na sua sepultura, aguardando o 3º dia para ressuscitar. Esse é o aspecto futurista para a época de Jesus. Agora não é mais, agora também já é passado, porque Jesus morreu e ressuscitou, né? Mas naquele momento, quando Jesus estava fazendo esse discurso, lá em Marcos 8, né, no versículo de 11 a 14, e no paralelo no texto de Mateus, no capítulo 15, 32 a 39, naquele momento, ano 28, penúltimo ano do ministério de Jesus, o Senhor Jesus, quando falava isso, demonstrava esse aspecto futurista
para os discípulos e para a sua audiência, fariseus, escribas e população em geral, que como Jonas permaneceu no ventre do peixe, Jesus também permaneceria no ventre da terra durante 3 dias e depois iria ressuscitar. Esse era o futuro. Mas há um aspecto do passado. Que aspecto do passado? E é aí que está o grande sinal do profeta Jonas, que Jesus falou que para esse povo chamado fariseu, esse povo que não queria entender os frutos de Deus na sua vida, porque só dá fruto quem está vinculado à videira verdadeira, só dá fruto quem está enxertado em Deus, quem está plantado em Deus. Esse povo não queria saber disso. Mas Jesus falou o seguinte: já que vocês não querem saber do fruto, então o único sinal que serve para vocês é o sinal de Jonas. Mas o sinal de Jonas no passado. O que significa isso? Vejam bem, meus irmãos, Jesus estava proclamando as boas novas desde o seu batismo. É chegado o reino de Deus. Se lembram disso? Lá no início do Evangelho de Mateus, abertura, e Marcos também, abertura do ministério de Jesus, para além daquele primeiro milagre, né, das bodas de Caná, da transformação da água em vinho, a proclamação querigma, a pregação do Senhor Jesus, as boas novas estavam sendo dadas pelo Senhor e proclamadas, pelo menos até aqui já há 2 anos, para muita gente, inclusive para os fariseus e para os escribas. E quando se fala que o sinal de Jonas tem não somente a ver com o futuro em relação ao Novo Testamento, no que diz respeito a Jesus passar 3 dias na sepultura, tal qual Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, mas tem a ver também com o passado, porque tal qual o Senhor Jesus, que proclamava as boas novas, a chegada do reino de Deus, o profeta Jonas também foi chamado por Deus para proclamar boas novas. E boas novas duríssimas, notícias bastante difíceis para a cidade de Nínive, que não era uma cidade israelita, não era uma cidade judaica, não era uma cidade hebreia, era uma cidade gentílica, capital da Síria. Se nós lermos o livro de Jonas, no capítulo 3, versículos de 1 a 10, nós vamos ver a pregação duríssima de Jonas para a cidade de Nínive. Olha que pregação de Jonas. O que Jonas dizia? É até engraçado. Uma pregação que tinha o seguinte conteúdo, um sermão curtíssimo. Mas Jonas falava assim: durante 40 dias, Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo o seguinte, Jonas capítulo 3, versículos número 4. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ponto. Essa foi a pregação de Jonas. Meus irmãos, e o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Capítulo 3, versículo de 5 a 10. Olha o que está escrito no versículo 5. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram o jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor, até os animais, desde o rei até o servo, desde o rico até o pobre. Todo mundo se converteu em Nínive. Esse é o sinal desse passado, dessa evidência histórica. Jesus estava falando para aqueles fariseus, aqueles homens que estavam debatendo, criticando, questionando o Senhor Jesus.
Jesus pregou durante 3 anos e no dia que ele morreu, só tinha um discípulo e 4 mulheres do lado de Jesus. Um discípulo e 4 mulheres. Cadê os 12? Só tinha um. Cadê os 11? Cadê os 500? Cadê os 120? Cadê as multidões que foram alimentadas por Jesus na primeira e na segunda vez? Primeiro 5.000 homens, depois 4.000, 9.000 homens. Cadê esses 9.000 homens que comeram o pão que Jesus multiplicou e o peixe que Jesus multiplicou? Cadê? Esse é o sinal. Uma população gentílica, uma população que não tinha a Torá, a lei de Deus, uma população que não conhecia o Deus verdadeiro, uma população que não viu Deus abrir o mar vermelho, uma população que nem mesmo recebeu um pregador eloquente. A pregação de Jonas, capítulo 3, versículo 4. Ainda 40 dias, Nínive será destruída. Vocês vão morrer, seu bando de pecador sem vergonha. Essa era a pregação de Jonas. Meus irmãos, Jonas nem educado era na pregação. Ninivitas, por favor, ouçam, cuidado, vocês estão no caminho errado. Deus vai destruir essa cidade, se arrependa. Não, 40 dias e vocês vão para a cova, vai morrer todo mundo. Deus vai destruir você. Meus irmãos, e esses fariseus ouviram de Jesus coisas fantásticas, como nós podemos encontrar aqui em Mateus, no capítulo 11, os versículos de número. Só um momento, por favor. Mateus 11, versículos 28. Olha que coisa linda que o Senhor Jesus falou. Para todas as pessoas ali, durante seu ministério, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que pregação linda! Eu tenho até vontade de aceitar Jesus de novo, uma mensagem como essa. E aceito Jesus de novo como meu Salvador e Senhor, quantas vezes forem necessárias. Porque Jesus é amoroso, Jesus é delicado, Jesus é meigo, Jesus é bom, Jesus, ele é agradável, Jesus, ele é singelo. Jesus não é cruel como Jonas. 40 dias e ninguém vai ser... Não. Mas mesmo sendo agradável, delicado, singelo, amoroso, como Jesus é e foi, os fariseus não compreendiam e não viviam de acordo com aquilo que Deus queria. Por isso que João, em Mateus capítulo 3, versículo 8, ele fala para as pessoas que o ouviam, para as pessoas que escutavam sua pregação: produzam fruto digno de arrependimento. Ou seja, que vocês possam de fato se vincular a Deus, dizia João. A mesma coisa que Jesus disse depois. A mesma coisa que Paulo ensinou em Gálatas. A mesma coisa que Tiago ensinou no nosso... É fruto, não é sinal. Porque o sinal não diz nada. O sinal é bom, é importante, mas não representa muita coisa.
porque o sinal não demonstra que a pessoa está vinculada a Deus. E é aqui que nós vamos terminar. Sinais são importantes, mas os frutos são melhores, pois os frutos revelam o vínculo que as pessoas de fato têm com Deus. Por isso que Jesus falou para aquele grupo de fariseus: nenhum sinal vai ser dado a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas, que proclamou a palavra de Deus em Nínive, e toda aquela população gentílica, que não conhecia os oráculos de Deus, que não tinha a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? O Taná, o Antigo Testamento, o Antigo Pacto, a Antiga Aliança. Aquela população inteira colocou o rosto no pó, vestiu saco, jejuou, pediu misericórdia, se arrependeu e produziu frutos dignos de arrependimento, demonstrando que tinham mais temor a Deus do que esses homens. Sinal ou fruto? O que Jesus quer? Com certeza, Jesus prefere, quer fruto na nossa vida. Frutos que demonstrem que nós somos vinculados a Deus, que nós somos filhos de Deus, que nós somos filhas de Deus, que nós vivemos em comunhão com Deus. E isso é demonstrado e é revelado no nosso trato para com o outro, no interior da nossa casa, na comunidade onde vivemos, no trabalho onde exercemos a nossa profissão. Enfim, é neste mundo que Deus criou com tanto amor e carinho, que Deus quer que nós demonstremos frutos dignos de arrependimento. Sinal, o fruto, que Jesus prefere. Com certeza o Senhor Jesus prefere fruto e estimula você que não seja igual os fariseus. Muita gente busca sinal, né? Muita gente busca o sobrenatural, busca os milagres, mas o que Jesus quer é um servo e uma serva que viva no cotidiano a expressão do seu amor para esse mundo tão carente, tão necessitado da graça de Deus e da sua misericórdia. O fruto faz isso. E que nós possamos nos lembrar do sinal de Jonas, onde os ninivitas produziram frutos dignos de arrependimento. Que Deus possa falar ao nosso coração mais profundamente e que nós venhamos no dia de hoje com o coração contrito, com o coração humilde, suplicar a Deus: ó Senhor, venha na minha alma produzir o fruto do teu Espírito, o amor, a alegria, a bondade, a misericórdia, a paciência, o domínio próprio, a fidelidade e a longanimidade, Senhor. Que eu possa, de fato, com a minha vida, demonstrar que Tu estás em mim, produzindo na minha vida, no meu dia a dia, no meu cotidiano, uma nova maneira de ser, uma nova maneira de expressar e de apresentar ao outro esse Deus que Tu és, um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus de justiça e um Deus de misericórdia. Que Deus a todos abençoe e que Deus multiplique os seus frutos nas nossas vidas. Amém.